Meus amores, hoje vamos iniciar a nossa aula, certo? Com a disciplina de ciências sobre saneamento básico. Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas para proporcionar um ambiente higiênico e saudável às pessoas. Ou seja, medidas que preservem a qualidade da água, do ar e do solo. Temos duas imagens aí. Na primeira, um cano escorrendo diretamente para um rio. E na segunda, crianças brincando num lugar totalmente poluído, né? Imunes, né, a pegar qualquer tipo de doença, certo? Porque este local aí está totalmente poluído, porque não tem um saneamento básico, certo? Então, para que isso não venha acontecer, é necessário que o lixo seja tratado. O que é lixo? Lixo é o nome que a gente dá para os resíduos sólidos, certo? Gerado pelas pessoas. Quando a gente vai ao supermercado, que a gente compra um alimento em uma embalagem, quando a gente vai usar o alimento, a gente tira a embalagem e joga. Aquele lixo é gerado por a gente, certo? Então, se ele não for devidamente coletado e destinado, o lixo ele pode poluir o solo, a água e o ar, certo? Nessa imagem aí, a gente vê uma das principais formas de destinação do lixo. Primeiro é o lixão, certo? Nos lixão, os resíduos sólidos, eles são depositados diretamente sobre o solo, sem nenhum tipo de cuidado. Ele fica exposto à ação da chuva, do vento e também dos animais. A decomposição do lixo a céu aberto, que é o que mostra na primeira imagem, certo? Ele contamina o ambiente. Já na segunda imagem, a gente vê um buraco cavado, né? E coberto por algumas lonas, que aí é chamado de aterro sanitário. Nos aterros sanitários, o solo é impermeabilizado e o lixo ele não fica exposto, certo? Esse tipo de tratamento é o melhor para o ambiente do que os lixos que a gente vê do lado, porque ele evita a contaminação do ambiente e do solo, certo? Por causa que esse plástico não vai deixar que a poluição do lixo contamine o nosso solo, certo? Aqui a gente vê um pouco da diferença entre o lixão e o aterro sanitário. Vocês observam que onde tem esse nome lixão, a gente vê uma seta subindo. Essa parte de cima, deixa eu marcar para vocês aqui. Essa parte de cima aqui, ó, ela quer dizer o quê? Essa aqui, que o lixo, ele está na parte superficial. E vocês observam que quando ele vai se destruindo, né, se desfazendo, ele vai tomando conta do solo, certo? Já no aterro sanitário, a gente observa que essa partezinha mais escura aqui, ó, certo? Ela é o plástico que evita com que o lixo entre em contato com o solo. Então, a reciclagem. A gente sabe que tem esse tipo de coleta, né? Que a gente usa para o vermelho para o plástico, o azul para o papel, o verde para o vidro, o marrom para o orgânico e o metal para o amarelo, certo? Então, vejam só. Os compostos não orgânicos, como é plástico, metal, vidro, eles podem ser reciclados, certo? Já restos de alimento, eles podem ser passados pela compostagem. Esse compostagem é um processo que transforma os resíduos em adubos naturais, como resto de comida, casca de frutas, de verduras. Tudo isso que é depositado no lixo orgânico, que é esse marrom, ele serve para fazer adubo natural, tá bom? Essa daí é a coleta seletiva. Ele seleciona o lixo em cada cor. Então, vejam, nas usinas de reciclagem e compostagem, eles passam tudo por um processo. Primeiro, a recepção do lixo, né, que é essa partezinha verde. Segundo, é a reciclagem ou a catação, que isso aí pode ser feito por pessoas, certo? Ou já pela coleta seletiva, né, naquelas
lixeiras coloridas. Temos a trituração, depois temos o depósito desses reciclados, certo? Temos o galpão de enfadamentos, que é onde guardam todo aquele material reciclado. E temos também o pátio de compostagem, que é o peneiramento, tá bom? É aonde passa por todo o processo de compostagem para poder fazer o seu uso para os adubos naturais. Os resíduos orgânicos, os não orgânicos também servem para outras coisas, outras utilidades. Agora vamos ver o tratamento da água. Antes de disponibilizar água para o nosso consumo, é preciso que a gente garanta que ela não esteja contaminada, ou seja, não tenha impurezas e nem micro-organismo que possa causar doenças para nós, certo? Então, a água que a gente consome, ela é coletada da natureza, dos rios, certo? Das barragens, mas para se tornar potável, ela precisa receber tratamento. Então, a gente observa na primeira imagem o lugar onde a água ela é depositada, que é essa aqui, ó, na estação de tratamento. Quando ela sai dos rios, ela passa primeiro por essa estação de tratamento, certo? Aqui ela é depositada para depois passar por todo o processo, certo? De tratamento. Então, a gente pode observar que, primeiro, a água é captada do rio, certo? Que é nessa imagem aqui. Depois, na estação de tratamento, que é essa, ela recebe substâncias que retiram todas as suas impurezas e permanecem em repouso durante algum tempo. Em seguida, passa pelo processo de filtração. Nesse processo de filtração, ela recebe o cloro, que mata todos os micro-organismos causadores de doenças. Depois, a água limpa, ela fica armazenada, tá bom, nos reservatórios. E depois, ela é enviada pelos canos de rede de distribuição, que é aonde chega nas nossas casas, que geralmente fica armazenada nas caixas d'água, né? E sai pelas torneiras, quando a gente abre, né? Isso? Então, continuando. Agora a gente vai ver o que são as degradações dos recursos naturais, certo? Então, vejam só. A gente observa duas imagens aí, uma plantação e uma queimada. Por quê? Porque o ser humano, ele é dependente dos recursos naturais do nosso meio ambiente. Muitas vezes ele é o principal agente que destrói, porque eles precisam, né? As pessoas, a gente pode causar grandes impactos ambientais que prejudicam nós mesmos e aos demais seres vivos. Como em alguns casos, né, os impactos eles resultam na escassez de recursos e no desaparecimento de espécies, tanto de plantas quanto de animais, certo? Então, comunidades grandes e pequenas, elas geram impactos diferentes. O ambiente ele tem a capacidade de absorver alguns desses impactos, mas é muito importante que todas as ações, né, sejam planejadas para que a gente possa evitar o máximo a degradação dos recursos naturais, certo? Por exemplo, as tribos indígenas, quando eles vão utilizar diretamente os recursos que eles podem retirar da natureza, mas costuma usar apenas o que precisa. Então, os indígenas, eles sabem cuidar da natureza, sabem cuidar dos recursos naturais, porque eles só tiram o que precisa. E muitas pessoas não fazem isso, tira por tirar, por ambição, entendeu? Então, nessa imagem a gente mostra que o ser humano ele precisa do solo para poder plantar. Mas para que ele possa plantar, ele precisa queimar. E é quando acontece os impactos, certo? Com o desaparecimento de animais, porque o lugar dos animais é nas matas.
Então, o ser humano, ele depende dos recursos do meio ambiente, certo? Então, é ele mesmo que destrói. Infelizmente, é o que acontece, né? Então, degradação dos recursos naturais. Países desenvolvidos em busca do seu crescimento econômico submetem os países subdesenvolvidos às regras impostas pelo capitalismo global. Então, tornando-se fornecedores de matéria-prima, sem o devido cuidado com os limites da natureza. O resultado muitas vezes são processos irreversíveis de degradação. Então, isso quer dizer o quê? Que um país precisa do outro, né, para ter a matéria-prima, certo? E muitas vezes eles retiram demais e acabam degradando a natureza. Aqui a gente vê também duas imagens, né, sobre a poluição do solo. Além do lixo, nas plantações também ocorre a poluição do solo. Como nas plantações? Porque quando as pessoas vão plantar, às vezes eles usam agrotóxicos, né, em excesso, tá? Eles usam agrotóxicos em excesso. O que são os agrotóxicos? São substâncias químicas, né, usadas na agricultura para proteger as plantações de doenças e do ataque de pragas, certo? Mas também acontece, né, no descarte indivíduo dos resíduos industriais e também no desgaste incorreto dos resíduos domésticos. Tanto na primeira imagem quanto na segunda, mostra que aí está poluindo a natureza, poluindo o solo. E a poluição do solo, além de prejudicar os seres vivos, também tem como consequência, né, a contaminação das águas subterrâneas. Porque por baixo do solo tem o lençol subterrâneo, onde polui também as nossas águas, certo? Então, como é que a gente deve cuidar do solo? A gente pode descartar o lixo sempre em locais adequados, né? Separar o lixo para reciclagem, usando aquelas lixeiras de coleta seletiva, reflorestar áreas desmatadas, evitar o desmatamento, evitar o uso de agrotóxicos na agricultura. No lugar desses agrotóxicos, né, que são substâncias químicas, por que não usa o agrotóxico feito com os materiais orgânicos, que fazem os adubos naturais, né? E também temos que evitar as queimadas, tá? Tudo isso polui demais o nosso solo. Agora vamos ver a poluição da água. Assim como o solo, né? A água ela também pode ser poluída ou contaminada por atividades humanas, como sempre, né? As principais causas da poluição e contaminação da água estão descritas nos agrotóxicos, nas atividades industriais e no descarte de esgotos domésticos. Essas são uma das principais contaminações da água. E o que a gente faz para poder cuidar da água? A gente pode utilizar águas que a gente já usou, certo? A gente pode coletar e tratar o lixo, pode reduzir o uso de agrotóxicos na agricultura, tratar tanto o esgoto doméstico quanto o industrial, não jogar lixos em rios, córregos ou em outros corpos de água. Tudo isso a gente está fazendo o quê? Cuidando da nossa água, certo? A água do mundo ela não pode acabar, mas ela vai ficar inapropriada para o consumo do ser humano. Aí é mesmo que acabar. Se a gente não vai poder utilizar ela, então para nós ela vai acabar, não é verdade? Então, aqui a gente vê a poluição do ar. A poluição do ar é outra coisa muito preocupante também, né? Porque tanto os canos de escape, quanto de carro, de moto, quanto essas de usinas, essas chaminé que a gente vê, tudo isso polui o nosso ar, né? E a gente, como é que fica? À mercê de qualquer tipo de doença. Porque
prejudica os nossos pulmões, porque a gente não respira o ar. E qual é o ar que a gente respira? O oxigênio, não é verdade? Então, se a gente está respirando um ar doentio, com certeza a gente vai adoecer, certo? Então, mas quando há muitas impurezas misturadas com o ar, disse que ele está poluído. E é verdade, porque essas impurezas podem ser poeira, fuligem, gases tóxicos, micro-organismos causadores de doença, né? E a poluição do ar, ela costuma ser maior nos grandes centros urbanos, certo? Onde as chaminés, como eu já tinha falado, das fábricas, os escapamentos de carros liberam impurezas que se acumulam de forma mais grave. E o que a gente pode fazer para cuidar do nosso ar, né? Usar filtros nas chaminés das fábricas e nos escapamentos dos carros para reter as impurezas. Diminuir a quantidade de veículos nas ruas, que quanto mais a gente vê, mais carro tem, né? Isso é quase impossível. No lugar de ir no lugar perto, vai de bicicleta, vai fazer uma caminhada, né? Mas o pessoal não se importa com isso, né? Enquanto eles não se importam, e o ar está sendo poluído, né? Então, usar transporte público, ou quando possível andar, né? Reflorestar as áreas desmatadas e não desmatar, tá? Pois as plantas elas ajudam a melhorar a qualidade do ar. A gente sabe que no lugar bem arborizado, a gente vê que o ar é totalmente respirável, né? Não queimar o lixo, porque esse lixo que a gente queima, ele produz fumaça e produz a fuligem. Tudo isso, minha gente, a gente pode usar para cuidar do nosso ar, certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de como acontece a poluição, ó, como eu já tinha falado, pela chaminé, escapamento de carro, lixo, né? Tudo isso aí, ela provoca a poluição do ar, tá certo? Então, gente, é isso. A nossa explicação de ciência vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar no PV. Beijo e fica com Deus. Vou deixar essa mensagem como sempre. Seja seu próprio incentivo.